Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche este lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Faça dessa canção a sua oração para começarmos essa celebração. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche este lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Quando a glória do Senhor se manifesta em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando a glória do Senhor se manifesta em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A nuvem de tua glória enche este lugar. Prostrados adoramos como anjos e querubins. A nuvem de tua glória enche este lugar. Prostrados adoramos como anjos e querubins. E Jesus Cristo. Os irmãos podem se colocar de pé para cantarmos novamente esse refrão. Quando a glória do Senhor se manifesta em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, amém? É um prazer estarmos reunidos na casa do Senhor. Você tem aí do seu lado alguém que você conhece, é da sua família, ou alguém que você talvez não conheça, mas é seu irmão em Cristo, está aqui junto com você para celebrar ao Senhor. Você pode dar um abraço, cumprimentá-lo, dizer que o Senhor o abençoe. Pois como é bom e agradável que os irmãos se juntem para louvarem ao Senhor.
Nós leremos agora um texto da palavra de Deus que está escrito no Salmo 73, versículo 28. O texto diz assim: Mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Acho que teve algum problema lá no Data Show, mas eu vou repetir então. Vamos meditar nesse texto. Mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Vamos ler todos juntos então? Mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Bom é estar perto do Senhor. A música é relativamente nova, então você que não sabe ainda, ouça com a gente, mas tente cantar também em louvor ao Senhor. Vamos no início então? Com as palmas. Faz tudo pra ficar perto de você. Ele sabe como melhor lhe proteger. Não é possível viver sem esperança, sem alegria e sem confiança. Deus está muito além do infinito, mas está perto de nós. O amor de Deus não dá pra se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou um amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o amor. O amor de Deus não dá pra se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou um amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o fim. O amor de Deus não dá pra se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou um amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o fim. Ele há de ser fiel até o fim. Ele há de ser fiel até o fim. Amém. O Senhor Deus é fiel. Amém? E nós, quando nos colocamos diante dele e começamos a admirar as maravilhas que ele tem feito, nós só podemos cantar com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, em louvor a ele, dizendo o quão grande ele é nas nossas vidas. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
vozes. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em te cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Em pé como estamos, vamos orar, afinal, esse nosso Deus que é grande e bendito. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de cantar que o Senhor é grande. E, ó Pai, ao caminhar nesse mundo, nós nos deparamos, ó Pai, com várias situações que afrontam, ó Pai, o nosso ser. Esta semana apenas está começando. Nós não temos a mínima ideia do que nos reserva, ó Pai, no decorrer desses dias. Mas o Senhor sabe, e isso nos basta. Porque, ó Pai, o Senhor sabendo daquilo que vai suceder, não apenas nessa semana, mas todos os dias, significa, meu Pai, que nós estamos bem cuidados e amparados em Tuas mãos. E diante desse fato, meu Pai, nós nos alegramos e temos esperança. Esperança de que mesmo as adversidades, sejam elas até mesmo duras e difíceis de enfrentar momentaneamente, elas estão debaixo, meu Pai, da Tua mão de poder. E não há nada que o Senhor, ó Pai, não possa reverter ou fazer de acordo com a Tua vontade. Por isso, Senhor, eu te peço que a Tua graça, que é maravilhosa, possa, meu Pai, preencher todo o nosso ser, ao ponto de que, ó Pai, em momentos alegres ou adversos, o nosso foco seja exaltar e atribuir glória ao Teu nome. Guarda-nos de todo mal. E que nessa noite, meu Pai, cada pessoa que aqui se encontra, possa sair daqui com a certeza plena de que o Senhor é vivo e que o Senhor nos ama. Este é meu desejo e oro também rogando perdão pelos nossos pecados. E faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Várias pessoas chegaram depois da nossa saudação, de maneira que seria muito bacana você, antes de sentar, dar um abraço em quem está pertinho de você. Se você já deu um abraço, dê outro. Se não deu, receba. É uma oportunidade especial aí de você saudar a pessoa. Depois que você abraçou, pode se sentar. Que Deus abençoe a sua vida. E você que está nos visitando nessa noite, antes de você ir embora, nós gostaríamos de dar uma lembrança em nome da nossa igreja, para dizer o quanto você é bem-vindo em nosso meio. Então, antes desse culto terminar, eu vou dar mais orientações para você. Vamos assistir a vinheta e preparar o nosso coração um pouquinho mais para a ministração da palavra de Deus. Fomos chamados para o adorar e a Ele se entregar, em suas mãos sem descansar, pois a resposta vem dele. Pois tu és santo, fiel conselheiro, príncipe da paz, refúgio verdadeiro, meu libertador e consolador, meu amado. Simples assim a série de mensagens que estamos estudando. E a exemplo do tema que nós estudamos pela manhã, nós iremos estudar o tema Ide fazer discípulos. O texto que eu quero estudar com você nessa noite encontra-se em Mateus 28,
versos 19 e 20. Mateus 28, versos 19 e 20. E hoje nós iremos estudar um pouco mais dessa frase, ide. Então nós iremos estudar, ide, fazer discípulos de todas as nações. Mas antes de ler o texto da palavra de Deus, deixe-me situar você o que está acontecendo. Jesus veio ao mundo, nasceu de uma maneira milagrosa, através da concepção, com o poder do Espírito Santo de Deus sobre uma virgem. Ele cresceu, se desenvolveu. Ele chamou alguns para segui-lo, 12 homens em especial. Esses homens o seguiram. Eles testemunharam Jesus curando. Eles testemunharam Jesus ressuscitando. Eles testemunharam Jesus andando sobre as águas, controlando a natureza. Esses homens testemunharam Jesus multiplicando pães e peixes e alimentando uma multidão. Eles testemunharam também Jesus ali sendo humilhado, perseguido, torturado, morto, numa morte de cruz. Mas aqueles homens também testemunharam algo que ninguém jamais tinha visto. Aquele homem que fora morto pelas mãos do Império Romano, ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive. E ele apareceu aos seus discípulos. E nessa aparição, caminhou um tempo com eles. E aproximando-se o dia em que Jesus iria voltar aos céus, ele deu justamente essa ordem aos seus discípulos, dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus olha para aqueles homens que caminharam com Ele, que viveu com Ele durante praticamente 3 anos e meio, e deu uma ordem agora para esses homens ir a todas as nações, testemunhar aquilo que eles viram, testemunhar que existe uma esperança, testemunhar que existe algo muito além do que aquilo que eles estavam vivendo momentaneamente. Quero dizer que o mundo, há 2000 anos atrás, era bem diferente do mundo de hoje. Mas as questões que nós vivemos hoje são praticamente idênticas. Naqueles dias de Jesus existiam pessoas doentes. E agora no século 21 temos pessoas doentes. Nos dias de Jesus existiam pessoas pobres, paupérrimas. Nos nossos dias existem pessoas pobres, paupérrimas. Nos dias de Jesus existia uma alta taxa de desemprego. Em nossos dias também há uma alta taxa de desemprego. Nos dias de Jesus havia fome, havia pestes, havia guerra, havia várias opressões, havia domínio do mal. Nos dias de Jesus, pessoas viviam também depressivas, pessoas viviam à margem da sociedade, tinham ricos que exploravam os pobres, havia uma verdadeira desigualdade, como nos nossos dias. Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala: vão a essas nações, falando que existe uma esperança. Aquelas pessoas viviam num mundo sem esperança. Para algumas pessoas, por exemplo, do Império Romano, a esperança era conquistar outros reinos e fazer novos vassalos e apoderar-se das suas riquezas. Para o judeu, a esperança era a vinda do Messias, que iria tirá-los do jugo dos romanos. Para os gregos, a esperança era a sabedoria, o conhecimento. Para os bárbaros, era também se libertar do domínio de Roma. Enfim, os povos viviam de uma maneira desalenta, precisando, de fato, de uma verdadeira esperança.
E agora esses homens que andaram com Jesus, testemunharam e viveram da verdadeira esperança. Alguém que é muito mais do que um carpinteiro, alguém que é muito mais do que um nazareno, mas aquele que é de fato o Filho do Deus vivo que veio entre nós. E agora eles têm a incumbência de levar essa boa nova, esse evangelho, a todas as pessoas do mundo, dizendo: há uma esperança para você. Há uma esperança para nós, e a esperança não está em Roma, a esperança não está no dinheiro, a esperança não está na cura física, a esperança tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Queridos irmãos, amigos, nós estamos vivendo dias difíceis, e a mesma mensagem que foi anunciada por esses homens há 2000 anos atrás, é a mesma mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Jesus Cristo é a esperança para a nossa vida. A sua vida não é um caos perdido. Deus tem poder para reverter todas as coisas que o pecado, que os seus erros te levaram a cometer. Deus é poderoso para usar você justamente com essa incumbência de ir a todas as nações. E quando nós olhamos para essa ordem de Jesus, ir a todas as nações, nós podemos encontrar um duplo sentido nessa ordem de Jesus, ir a todas as nações. Primeira ideia é que todas as nações, conforme aprendemos hoje pela manhã, são todos os povos. Todos os povos ao redor do mundo. Todos, não é apenas uma nação, não é apenas aos judeus. Algum tempo atrás, Jesus ele deu a seguinte ordem para os seus discípulos: vão a todos os povoados aqui da nação de Israel, se limitem. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele deu uma outra ordem: vão a todas as nações. Ou seja, não se limitem a Jerusalém. Essa é a primeira ideia, todas as nações, todos os povos. O segundo sentido é que todos os povos significa que nós não iremos colocar barreiras para falar do amor de Cristo a qualquer pessoa de qualquer lugar. É o evangelho todo, ou seja, a boa notícia para todas as nações, de todos os lugares. Eu não vou limitar essa boa notícia apenas a um grupo que eu digo ser um grupo bom, ou julgo ser um grupo digno de receber aquela mensagem. Não, o Evangelho de Cristo é para todas as nações, é este o segundo sentido. Eu não vou colocar barreiras, eu não vou limitar essa mensagem apenas para o meu grupo, para as pessoas que eu julgo serem dignas. A mensagem de Jesus é para todos. Fritz Henniker, um estudioso da palavra de Deus, ele diz o seguinte, que essa expressão, ir de fazer discípulos de todas as nações, pode ser melhor compreendida da seguinte maneira: façam que todos os povos sejam meus discípulos. Essa é a ideia por detrás. Façam que todos os povos sejam meus discípulos, ou seja, saia do Brasil, saia de qualquer lugar que você esteja e vá anunciar a minha glória a todos os povos para que eles se tornem meus discípulos. Jesus, quando veio a esse mundo, ele lançou vários desafios. Ele mostrou a verdade, ele convidou as pessoas para se achegar a ele. E o que nós iremos fazer a essas nações? Vamos falar o que Jesus fez. Essa é a boa nova do Evangelho. Nós não iremos inventar nada. O Evangelho é simples. Nós não precisamos colocar algum enfeite, algum adorno para dizer, venham a Jesus. Não, o Evangelho é tão simples. E a mensagem é simples. De que maneira? Há uma esperança para você. Essa esperança é Jesus Cristo, que veio a esse mundo, morreu na cruz, em meu lugar, em teu lugar, para que hoje tivéssemos vida. Nós devemos anunciar a esse povo que está cansado aquilo que Jesus diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Em outra passagem, registrada pelo Evangelho de João 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus também diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E por fim, Atos 4:12, que diz o seguinte, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Salvos do quê? Salvos de quem? Salvos do quê? Porque todos nós aqui estamos gozando de segurança, teoricamente. Nós temos aí o direito de ir e vir. Mas naqueles dias, levando em consideração que quase metade da população mundial era escrava, oprimida por outros povos, talvez você possa dizer, aí faz sentido, ele veio trazer libertação. Queridos irmãos, Cristo veio trazer libertação para nós, principalmente também para nós. Salvação. Salvação da perdição eterna. Caso você não tenha levado isso a sério, nós temos uma alma. E essa alma é eterna. Esse corpo aqui, ele já está num processo já de desgaste. O prazo de validade dele já está aí diminuindo. E um dia, esse corpo vai deixar de existir. Mas a minha alma, ou espírito, ele vai ter um futuro eterno. Esse futuro eterno é onde eu tenho que pensar onde eu quero passar. Ao lado de Deus ou longe de Deus. A eternidade não tem nada a ver com um ano de dificuldade financeira, um ano de dificuldade através de uma enfermidade. A eternidade significa que não terá fim. A partir do momento em que você falecer ou Cristo voltar, a tua decisão que você fez de maneira consciente é a que vai permanecer e perdurar. Ou vou andar ao lado de Deus ou longe de Deus. Não tem como você querer passar a eternidade ao lado de alguém que aqui nesse mundo você não quis fazer questão de viver ao lado dele. Faz sentido isso? Eu quero viver a minha eternidade com Deus. Mas nesse mundo eu não quero. Nesse mundo eu quero viver a minha vida longe de Deus. Mas eu quero viver a eternidade ao lado de Deus. Não há coerência nisso. Não tem como você desfrutar da eternidade ao lado de Deus, quando nesse mundo você não quer viver ao lado dele. Ou simplesmente você diz que quer viver parcialmente com Deus em alguns momentos da sua vida. No domingo, 1 hora, 2 horas por domingo. Reflita um pouco sobre isso. Será que é o que você realmente quer? Outro estudioso da palavra de Deus, chamado William Hendricks, analisando esse texto, ele vai trabalhar principalmente com essa expressão vão, ou ide. Para Hendricks, essa ideia do ide, ela só pode ser cumprida depois que nós vamos até Jesus. Ou seja, para eu ir anunciar a glória de Deus a outras nações, primeiro eu tenho que me achegar até Deus e entregar a minha vida a Ele. E dizer, Senhor Jesus, reina na minha vida. Seja o Senhor do meu viver. Não tem como eu ir sem antes primeiro ter ido a Jesus. E o fato é que muitas pessoas querem ir a esse mundo, falar de Deus, mas sem nunca ter tido estado na presença de Deus. Como pode uma coisa dessa? Não pode. Precisamos olhar justamente para a nossa vida. Entender que nós somos discípulos. Discípulos de Cristo, que fazem outros discípulos de todas as nações. Dallas Willard, ele coloca uma palavra bem dura a respeito do discípulo e das igrejas, ao fazer uma análise, principalmente das igrejas norte-americanas. Ele diz o seguinte: grande parte dos problemas das igrejas de hoje pode ser explicada pelo fato de seus membros nunca tomarem a decisão de seguir a Cristo. Lerei novamente. Grande parte dos grandes problemas das igrejas de hoje pode ser explicada pelo fato de seus membros nunca tomarem a decisão de seguir a Cristo. Pessoas que estão na igreja,
pessoas que até mesmo foram batizadas, mas que não tomaram a decisão de ser um discípulo de Cristo. Essa frase, ela é, no mínimo, inquietante e, no máximo, infernal. Inquietante porque ela nos leva a pensar se de fato nós somos um discípulo de Jesus. E infernal porque ela revela a nossa religiosidade e tira a nossa máscara e mostra a nossa podridão. Diante de tudo isso, qual é o desafio que nós podemos entender de ir às nações? O que significa ir às nações e como isso se dá na prática? Bom, eu quero apontar, já caminhando para alguns desfechos conclusivos, algumas direções a respeito do que significa ir às nações. Primeiro, que ir às nações, ou ir a todos os povos, significa que eu vou obedecer aquilo que Deus me diz. É uma ordem. Eu não estou para negociar. Eu não estou aqui para dizer para Deus, Deus, vamos rever os teus conceitos. Vamos analisar de novo o que o Senhor disse há 2000 anos atrás, porque isso não se aplica. A propósito, Deus, qual é o seu WhatsApp aí? Não tem. Vamos atualizar, Deus. Vamos fazer um download de todas as coisas. Não é isso. Deus deu uma ordem para nós muito clara e simples. A ordem é, vão a todas as nações. Não se acomodem. Vão a todos os povos, a todas as etnias. Não se limite apenas a um grupo que você acha ser agradável, aos seus amigos, à sua família. Saia do seu mundo que você hoje vive e olhe ao redor. E esta foi a proposta de Jesus para os seus discípulos. Olhem, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Olhem ao redor. Olhem ao redor. E Deus deu uma ordem. E essa ordem não está em ponto de discussão. Ou eu cumpro, ou eu não cumpro. Se eu sou um discípulo de Cristo, eu vou cumpri-la. Voltando à frase do Dr. Dallas Willard, ele justamente vai tocar nesse ponto. Muitas igrejas deixaram de fazer discípulos para fazer o quê? Grandes templos. Se tornaram um clube. E deixaram o principal de fazer discípulos de Jesus, de todas as nações. Aqui nesse lugar que nós estamos reunidos hoje à noite, não é um local que nós iremos fazer discípulos de Cristo, necessariamente. É um dos locais onde nós iremos equipar as pessoas à luz da palavra de Deus, para que elas possam ir ao seu local de vivência e anunciar a esperança que há em Jesus. O que vai acontecer é que após esse culto, você vai retornar para a tua casa, para onde você saiu de repente brigado, aonde você teve ali um dia difícil ou um dia agradável. E é ali que vai ser o seu primeiro contato para demonstrar a graça e o amor de Cristo. É fácil sair do Brasil e cruzar o Atlântico para falar do amor de Cristo. Mas dentro da nossa casa, aonde as pessoas sabem quem nós somos, aonde nós geralmente não usamos máscaras, ali é um desafio. E é ali que a ordem de Jesus também se estende. A segunda lição, o do que significa o ide a todas as nações, ir significa entender que cada pessoa desse mundo é alvo da graça e do amor de Deus. João 3,16 é um texto bem conhecido, que muitos conhecem de cor, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo todo, mas eu escolho amar algumas pessoas. Jesus está ensinando os seus discípulos a amarem aqueles que oprimem ele. Vamos resgatar o cenário, um pouco do cenário dos dias ali de Jesus. Roma oprimia o povo. E Jesus diz, ame os romanos. Ame os bárbaros. Ame aquelas pessoas que te distratam, que te humilham. É difícil isso.
É difícil você entender que esse amor de Deus, que Ele pede para que nós compartilhemos com outras pessoas, eu não vou colocar barreiras. Eu vou entender que toda pessoa do mundo inteiro é alvo do mesmo amor que me alcançou. A esperança para esse mundo não está na economia. A esperança para esse mundo não está numa política. A esperança para esse mundo não está numa distribuição de renda uniforme. A esperança para esse mundo é Cristo Jesus. Mas nós insistimos com as teclas erradas, com os argumentos errados, achando que novas leis irão mudar o mundo, achando que uma reforma agrária vai mudar o nosso país, vai mudar a nossa sociedade, quando na verdade a única verdade que muda um homem é Jesus Cristo. E quando o Espírito Santo de Deus confronta o nosso ser, nós começamos a analisar a nossa vida e falamos: como Deus nos ama, como Deus me ama, principalmente. Esse amor não é apenas para mim, é para todos. Todas as pessoas são alvo do amor de Deus. O pastor norte-americano, outro pastor chamado Mark Dever, ele diz o seguinte: como igreja, assumimos uma responsabilidade corporativa de apresentar ao mundo o que significa ser um verdadeiro cristão. Ou seja, nós temos como crentes em Jesus, individualmente, essa ordem. E como igreja, essa ordem, ela se torna coletiva. É nossa. Nós temos aí um desafio, onde todos aqui vão se engajar para falar desse amor a todas as pessoas. Nós iremos nos engajar. Não é uma obra apenas, por exemplo, do pastor Borges, que está na África, ou do missionário André, que está na França, ou outros missionários, irmãos nossos, espalhados aqui no Brasil, aqui na região de São Paulo, na Cracolândia. É uma missão minha. É uma missão nossa. É uma missão onde eu vou me engajar para alcançar cada pessoa, para ver esse mundo transformado por Jesus. Uma outra lição que podemos extrair a respeito do que significa ir às nações, é que ir às nações me leva a quebrar barreiras e destruir preconceitos. Jesus, ele foi um especialista em quebrar barreiras e preconceitos. Ele falou com uma mulher samaritana, ele curou no sábado, ele comeu na casa de publicanos e pecadores, ele andou ao lado de pecadores. Jesus, ele esteve no meio de uma sociedade religiosa e manteve-se focado na missão dele. Mas muitas vezes nós não queremos quebrar os preconceitos que existem entre nós, para não falar do amor de Cristo. Escolhemos as pessoas. E eu tenho insistido nisso, por quê? Porque nós achamos que a graça de Deus, depois de um tempo de vida cristã, Deus nos deu nada mais do que aquilo que merecíamos. E depois de um tempo de vida cristã, nós temos às vezes a ousadia de achar que eu sou melhor do que uma outra pessoa. Se não fosse a graça de Cristo, queridos irmãos, nós jamais teríamos condição sequer de adorar a Deus. Mas depois de um tempo de vida cristã, nós achamos que somos melhores do que outras pessoas. E achamos que somos melhores do que aquelas pessoas do Estado Islâmico, que estão assassinando os nossos irmãos cristãos. Que somos melhores até mesmo do que aqueles bandidos que estão ali nos presídios aqui no Brasil e ao redor do mundo. Que somos melhores do que os políticos corruptos da nossa nação. Temos essa tendência. Mas se não fosse a graça de Cristo, nós seríamos a mesma coisa que esses homens. E faríamos as mesmas práticas e talvez até pior do que esses homens. O que nos difere é a graça, o amor de Cristo que nos alcançou. Jesus quebrou barreiras. Mas você está disposto a simplesmente estender a mão para alguém? No seu trabalho, por exemplo. Talvez as pessoas no seu ambiente de trabalho te conheçam não como uma pessoa cristã que ama a Deus verdadeiramente, mas como uma pessoa
desprezível, uma pessoa arrogante, uma pessoa que não se comunica e não conversa com ninguém. Será que você está disposto a descer um pouco desse seu pedestal e olhar para uma pessoa que de repente trabalha na faxina e dizer: muito bom dia, tudo bem com a senhora ou com o senhor? Talvez você ocupe um cargo, um alto cargo, e você acha que o seu cargo lhe dá direito de humilhar as pessoas. Do tipo: eu não estou pedindo, eu estou mandando, e eu quero que você faça isso. E você distrata as pessoas. Você humilha as pessoas. Porque você tem um pouco de dinheiro, você manipula toda a tua família. Ou seja, sabe aquela comemoração do final do ano? Que os seus familiares não têm condição sequer de comprar ainda aquele frango de padaria, mas você tem condição de comprar castanhas, de comprar chester, comprar tudo. E aí você manipula todo mundo. Vai ser do meu jeito. Todo mundo tem que vir de vermelho. Senão não entra. Queridos irmãos, às vezes nós não queremos quebrar barreiras. Achamos-nos tão bambambãs, que eu acho Deus, ele tem um senso de humor muito aguçado, ao meu ver. Ele manda um negócio chamado mosquito, que nós damos o nome da dengue, que vem numa pessoa que se acha prepotente, e aquele mosquitinho vem, tuque, pica a pessoa. O que acontece com aquela pessoa? Fica dengosa. Aquele homem forte, prepotente, derrotado por um mosquitinho. Quantos de nós não achamos que somos melhores do que o outro? E talvez você possa estar achando que seja melhor do que muita gente aqui. Porque você não roubou, não matou, não adulterou, não bebeu, não fez nada disso. Mas quem é você para se achar melhor do que alguém? Se não é a graça de Deus na sua vida, como na vida de alguém que fez tudo isso e um pouco mais, você iria para o mesmo local, a perdição eterna. Nós precisamos sim quebrar paradigmas, barreiras, preconceitos. Como é que as pessoas vão entender o amor de Cristo quando nós simplesmente nos fechamos? Quantos jovens nas instituições de ensino simplesmente se igualam aos seus colegas, falam mal do professor, chutam, quebram as coisas, quando na verdade você deveria demonstrar um diferencial. Ir às nações significa também abrir mão de um conforto. Veja, ir às nações é obedecer à ordem de Jesus. É quebrar barreiras. É entender que cada pessoa desse mundo, ela é alvo do amor de Deus. Mas eu não tenho como fazer isso se eu não abrir mão. Eu tenho que abrir mão do meu conforto. Vamos olhar para Jesus. Ele deixou a glória dele e veio a esse mundo. Um mundo hostil a ele. Mas mesmo assim ele nos ama. Jesus veio a esse mundo, ele abriu mão da sua glória, do seu conforto, de estar sendo servido pelos anjos, para servir. Mas eu sou um discípulo de Cristo. E como discípulo, a palavra discípulo, entende-se que é alguém que segue uma outra pessoa que vai à sua frente. No caso do cristão, eu sigo a Jesus. O Jesus que eu professo adorar, ele serve, ele se humilha. Mas eu olho para a minha vida e falo, não, isso não. Será que bate uma coisa com a outra? Será que bate? Servir não é a ideia do capacho, onde você vai ficar ali
onde as pessoas vão te humilhar, te destratar, não está tão somente relacionado a isso. Mas a ideia de servir é você olhar para Jesus e falar, assim como Cristo abriu mão do seu poder, eu vou fazer a mesma forma, eu vou servir as pessoas, os mais fracos, as pessoas que necessitam do amor. Vou ajudá-las a crescer e a conhecer a verdade. Por fim, eu julgo esse o ponto talvez mais importante, que nós só iremos conseguir cumprir a ordem de Jesus de ir a todas as nações através da capacitação sobrenatural do poder de Deus. É somente através do poder sobrenatural de Deus que nós iremos conseguir cumprir todas essas coisas. Sabe por quê? Eu consigo, sem depender de Deus, entre aspas, fazer todos os outros pontos acima. Por exemplo, eu consigo abrir mão de um conforto. Nós encontramos várias pessoas aí abdicando-se do seu conforto, fazendo voto de pobreza. Eu consigo quebrar barreiras, paradigmas, consigo aí a outros povos falar de amor, falar de esperança. Eu posso entender que todas as pessoas do mundo são dignas de compaixão. Eu posso também entender que ali Jesus está me dando uma ordem. Mas fazer discípulos de todas as nações, discípulos de Jesus, é somente com o poder sobrenatural de Deus. E é por isso que Jesus, antes de ir aos céus, ele fala justamente isso. Vocês irão receber poder sobre vós. Porque ele sabia muito bem que não é pelo nosso intelecto, não é pelo nosso argumento, não é pela nossa retórica, como os romanos e os gregos buscavam sempre ter aguçada, que nós conseguiremos levar uma pessoa ao convencimento. É através da graça, da misericórdia e do amor de Jesus que se atua através do poder do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro do pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana ali de Belo Horizonte. E uma vez ele contou o seguinte testemunho de um pastor que compartilhou com ele, né? Em uma cidade, tinha uma igreja evangélica e o pastor estava falando de Jesus para um homem importante da cidade, um grande advogado. E aí ele falou para esse grande advogado que iria ter na igreja dele, um domingo, uma conferência especial. E insistiu, e de tanto insistir, aquele homem foi a igreja. E aquele pastor pregou, fez ali um sermão muito eloquente, pregou. E aí ele fez um apelo. Você que está aqui nessa noite e quer aceitar Jesus, erga uma das mãos. E olhando para aquele homem, aquele advogado no último banco, sentado, quieto estava, quieto ficou. E aí ele já começou a apelar no apelo, né? Do tipo, você que por alguma razão entrou aqui pela primeira vez, pense bem. E nada daquele homem. Aí ele foi para aquele tiro de misericórdia, né? Falou, olha, se você está perto de alguém, seja ele advogado ou não, sente perto dele, fale de Jesus. E aí eis que saiu o irmãozinho do banco, sentou do lado daquele homem, deu 10 segundos, aquele homem levantou, meneando a mão, e saiu, foi embora. E o pastor, sem entender, passou-se 2 semanas. Aquele homem veio até a igreja e falou, pastor, eu vim aqui para conversar com o senhor. Ele falou, pois não. Lembra aquele domingo que eu vim aqui? Ah, claro, lembro. Eu sentei lá no fundo. Sim, eu vi, você sentou lá no fundo. Então, pastor, o senhor fez o apelo e aí depois pediu para alguém sentar do nosso lado, não foi? Aí ele falou, foi. Então, sentou uma pessoa do meu lado, aí o pastor falou, não, sabe o que é aquele irmão, né? Ele falou, então, pastor, o que aconteceu? O senhor falou, ele chegou, sentou do meu lado, me fez a seguinte pergunta, você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu falei, não.
E ele virou para mim e falou o seguinte: então vai para o quinto dos infernos. Por isso que eu saí bravo, daquele jeito. Mas eu fui para casa. E aí, quando eu liguei o chuveiro, a água do chuveiro parecia o mesmo barulho. Vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos, né? Fui para o escritório. Aí aquela impressora matricial fica, né? Aí começou, o barulho que ele ouvia é, vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos. Aí ele falou: pastor, eu não quero ir para o quinto dos infernos, pastor. Eu quero ir para a glória com Cristo. Então eu aceitei a Cristo e estou aqui para dizer isso. Deus usa o poder dele para alcançar quem ele quer e do jeito que ele quer. Ele não usou naquela noite somente um homem eloquente, mas foi uma somatória de fatores que levou aquele homem a entender que ele precisava da graça de Cristo. Queridos irmãos, nós só iremos conseguir fazer essa obra de Deus de uma maneira plena através da total dependência do poder de Deus. E Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O Evangelho é poder. O Evangelho de Jesus é um poder que nós não temos como mensurar ou dimensionar. Somente quando nós entendemos que a graça de Deus não é apenas para mim, é para todos, e que todas as pessoas precisam desse amor de Deus, eu começo a me movimentar e dizer: eis-me aqui, Senhor, me ajude a fazer discípulos. Mas, concluo, para fazer discípulos nós temos que tomar algumas decisões. Algumas pessoas não querem fazer discípulos de Cristo, de todas as nações. Tem deixado de lado isso. Fazer discípulos requer algumas coisas mínimas. Requer tempo. E hoje aqui em São Paulo, quem tem tempo? Você tem tempo? A famosa correria? Você quer abrir mão 1 hora, 2 do seu dia, 1 minuto, 10, que seja para fazer discípulo. Fazer discípulos de todas as nações requer tempo. Requer dedicação. Porque não tem como você falar que vai fazer discípulo sem você se dedicar. Primeiramente, servindo a Deus. E depois para ajudar aquela pessoa. Jesus dedicou atenção aos seus apóstolos. Teve paciência com eles. Ajudou-os em momentos de fraqueza espiritual. Ajudou a restaurar vidas quando Pedro o negou. Foi até ele. Fazer discípulos requer mais um preço, amor. Amar pessoas, mais do que um carro, mais do que uma carreira, mais do que um apartamento com uma varanda gourmet, mais do que viajar para Disney ou qualquer outro lugar. Eu tenho que amar pessoas. Amar pessoas, não apenas do meu ciclo, mas entender que aquela pessoa ali na Cruzeiro do Sul, aquele mendigo, aquele pedinte, aquele carroceiro, é alvo também do amor de Deus. Entender que aqueles políticos corruptos, lá em Brasília, é alvo do amor de Deus. Entender que às vezes um chefe, que por razões de uma crise econômica, que atualmente está impaciente, intransigente, também é alvo do amor de Deus. Um filho rebelde, fazer discípulos, é amar. Também é conhecer a Bíblia. Então tem como eu fazer discípulos sem conhecer a Bíblia? O que eu vou falar? O que eu vou ensinar? É aquela famosa frase daquela obra, o Ato da Compadecida, não sei, só sei que foi assim. Não, nós temos que explicar a pessoa. Pedro, capítulo 3, verso 15, vai justamente nesse ponto, que nós devemos explicar para qualquer pessoa acerca da esperança que há em nós. Então eu tenho que explicar com base bíblica, apontar para Jesus. Olha, Jesus diz isso, mas o que você diz? O que eu digo não vale nada.
que eu falo, o que eu penso não vale nada, mas o que Jesus diz é isso. Isso você tem que ouvir. Isso você tem que seguir. Então, precisamos conhecer a Bíblia. Mas, para conhecer a Bíblia temos que estudar, né? E como? Numa geração que não gosta de estudar e já acha que vai encontrar tudo no Google, pode crescer. Envolve disciplina, aonde você vai ajudar aquela pessoa, olha, vem para cá, não anda ali, anda aqui. E por fim, fazer discípulos de todas as nações requer uma coisa simples e prazerosa. Sabe o quê? Olho no olho. Você já olhou uma pessoa olho no olho? Qual foi a última vez? Olho no olho. Quando nós olhamos no olho da outra pessoa, um relacionamento se torna diferente. Já conversou com essa pessoa, de repente que você ama, um filho, um cônjuge, alguém, olhando no olho dela e falando, olha, eu tenho algo para te falar, uma esperança, algo muito maior para você. Enfim, fazer discípulos de todas as nações requer um preço. Cristo já pagou. E agora compete eu e você levarmos isso adiante. Que tal nós pensarmos um pouquinho mais e ore agora por alguns instantes. E há uma canção que você pode fazer dela a sua oração, que diz que a começar em mim. Não é, Deus, levante alguém aqui dessa igreja para ir lá no meu trabalho, na minha casa. Não, Deus. Começando por mim. Eu quero ser essa pessoa. Faça desse momento um momento de oração e depois nós iremos orar juntos, pedindo a direção de Deus. Começar
começar em você, o que precisa ser feito? O que Deus quer fazer, começando por você, na sua família, aonde você está? Eu, pela fé, creio que é uma grande obra. Deus é poderoso para mudar nações, famílias, quando uma pessoa se coloca no lugar como servo de Deus. Eu quero orar com você nessa noite que tomou uma decisão de viver uma vida ao lado de Cristo. E você gostaria de dar um primeiro passo nessa noite, dizendo: eu quero caminhar com Cristo o resto da minha vida. E eu gostaria de manifestar isso publicamente. E eu gostaria que a igreja orasse comigo. Se alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, e que a igreja orasse por essa sua decisão, você vai dar um sinal para nós através de erguer uma das mãos dizendo: eu quero hoje entregar minha vida a Cristo. Eu quero caminhar ao lado dele. Eu quero ser usado por ele. Eu quero levar esperança à minha família. Eu quero levar esperança a todas as pessoas desse mundo. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo nessa noite? É um gesto que você vai fazer só para saber se alguém nessa noite entregou, por quem nós iremos orar. Alguém que gostaria? Erga uma das mãos. Deus te abençoe. Glória a Deus pela tua vida. Deus abençoe tua vida também. Na galeria alguém? Aqui embaixo mais alguém? Meu segundo convite é para você, meu irmão, minha irmã e amigo. Talvez ao longo da sua vida você se decepcionou com muita gente. Está chateado porque numa outra igreja alguém enganou você, te iludiu. Ou até mesmo por decisões erradas da vida você se afastou do Evangelho. E você deixou que as regras dessa sociedade influenciassem você a tal ponto que a sua vida hoje se encontra um verdadeiro turbilhão, uma verdadeira confusão. Mas hoje você gostaria, a exemplo dessas pessoas que deram um passo de fé, de entregar a vida a Cristo e dizer: hoje eu quero decidir voltar aos caminhos do Pai e viver uma vida íntegra ao lado dele. E ao exemplo dessas pessoas, você vai erguer uma das mãos e nós saberemos por quem nós iremos orar. É uma decisão tua. Talvez você entrou aqui ferido, machucado, e agora diante de você está a seguinte opção: receber a cura de Jesus e sair daqui com uma nova perspectiva da graça e do amor de Cristo, ou cruzar aquelas portas da mesma maneira que você entrou, com os mesmos sentimentos. Há alguém que gostaria que orássemos pela sua vida de igual modo, começando com você? Vai erguer uma das mãos. Alguém? Deus abençoe lá atrás. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus abençoe tua vida. Na galeria alguém? Nós iremos orar. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé juntamente com essas pessoas. E vamos clamar a Deus. Porque o que Deus fez nessa noite foi um milagre na vida dessas pessoas que aceitaram a Cristo, e de pessoas que entenderam que Deus tem muito mais para a sua vida do que ganhar dinheiro e do que os sentimentos. Vamos clamar a Deus. Senhor Jesus, a tua mensagem é uma mensagem de poder, porque ela transforma homens, mulheres, pessoas insensíveis ao próximo, em pessoas que têm, através de Jesus, a capacidade de amar até mesmo os inimigos.
Nessa noite, meu Pai, nossos olhos testemunharam daquilo que o Senhor faz na vida de uma pessoa que aceita a Ti como o único e suficiente Salvador. É o Senhor, ó Pai, que tem feito essa obra. Não somos nós. Eu Te glorifico, meu Pai, por essas vidas, primeiramente que entenderam a Tua mensagem e que voluntariamente e publicamente disseram: eu quero começar uma trajetória de vida com Jesus. Pessoas que se arrependem dos seus erros, dos seus pecados e se entregam a Ti. Também, ó Pai, testemunhamos vidas que disseram que não querem sair daqui da mesma maneira que entraram, com o coração apertado. Vidas que talvez no passado poderiam estar até aqui, como eu estou hoje, pregando, falando do Teu amor, mas que deixaram, meu Pai, a Tua glória para seguir outros ventos, ó Pai, contrários à Tua verdade. Mas hoje, o Teu Evangelho também alcançou essa vida. Glória a Ti por isso, meu Pai. E eu bendigo o Teu nome e glorifico ao Senhor, ó Pai, porque somente o Senhor tem poder para fazer esse milagre. Oro agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iremos cantar nesse momento e nós iremos também fazer a nossa dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Em pé como estamos, nós iremos cantar uma canção que diz: bendito seja sempre o Cordeiro. E Ele é bendito. Ele tem sido fiel conosco e tem suprido. Esta semana, como o pastor Guilherme compartilhou no período da manhã, nós temos um grande desafio financeiro como igreja. Nós temos aí pelo 82 mil reais para pagar. E isso nós fazemos através do compromisso dos irmãos dessa igreja que voluntariamente assumiram esse compromisso de sustentar a obra de Deus, de fazer com que o nome de Jesus fosse anunciado a todos os povos de todas as nações. Por isso, querido irmão, você que tem um compromisso com essa igreja, lembre-se que você também faz parte dessa obra. E você que está nos visitando, caso queira participar também da dedicação dos dízimos e ofertas, fique à vontade. Não há uma bênção especial, não é uma barganha, você dá 10 e recebe 100, não. Nós fazemos isso como crentes em Jesus, porque nós entendemos que tudo que temos, tudo que somos, pertence 100% a Deus. E nós somos apenas administradores, que iremos prestar contas a Deus de todas as coisas da nossa vida, do nosso tempo, do nosso intelecto, do nosso corpo, dos nossos bens, de tudo. E nós fazemos a dedicação dos dízimos e ofertas com alegria, bendizendo o nosso Deus, esse Cordeiro bendito para todo sempre. Vamos louvar e vamos também louvar dizimando ao nosso Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos com
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Te agradecemos, Senhor Deus, pela beleza da Tua santidade. Te agradecemos, Senhor Deus, pela exposição da Tua palavra feita pelo Teu servo e que chegou aos nossos corações com muita alegria, e compartilhamos com o Senhor o privilégio de ouvirmos a Tua palavra nessa noite. Também queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, que o Senhor tem estado junto conosco nas nossas necessidades. Quando padecemos necessidades, o Senhor tem nos escutado. Quando estamos feridos, o Senhor tem nos curado. E também, Senhor, quando passamos por problemas em nossas famílias e nossos empregos, o Senhor tem sido nosso refúgio. Te agradecemos, Senhor Deus, este momento de comunhão com o Senhor. Te agradecemos pelos nossos dons e talentos e também que foram materializados dos dízimos e nas ofertas que foram entregues em amor diante do Senhor. Eu oro por aqueles, Senhor Deus, que estiveram com desejo em seus corações de ofertar mais, de participar mais, mas financeiramente estão limitados. Pedimos que estes e estas possam ter alargados as suas finanças, possam haver promoções, possam haver crescimentos no trabalho, os desempregados que possam conseguir emprego, para que estes e estas, meus irmãos, minhas irmãs, também possam colaborar financeiramente com esta obra, com este trabalho, mas com muito amor, retornando ao Senhor, esse amor que o Senhor tem depositado em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, e que esses dízimos, essas ofertas possam ser multiplicados pelo Senhor para abençoar esse trabalho, Pai. Te agradecemos, louvamos o Teu santo nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nem vou pedir para você sentar, porque nós iremos encerrar com mais uma canção, esse culto. Eu só quero dar 4 avisos, rapidinho. Primeiro, que após esse culto nós teremos o nosso culto em inglês, caso você queira participar de uma celebração em inglês. Subindo 2 lances de escada, ali vai ter um pessoal, você pode adorar a Deus, ouvindo a mensagem em inglês, cantando em inglês, é uma oportunidade para você aí exercitar o teu inglês e, acima de tudo, glorificar o nome do nosso Deus. Segundo aviso, se você que é casado, não comprou o seu convite para o jantar dos namorados casados, você tem uma oportunidade muito bacana de sair depois do culto, lá no balcão, adquirir um convite e levar a sua esposa para um jantar que nem o fazano vai conseguir produzir para a sua esposa. Olha só, então você que é casado, então passe ali, adquira o convite, tem muita coisa boa e orientação para você. Pastor Guilherme, nessa noite ele está pregando ali na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista do Brás, por isso que ele não está entre nós. E você que nos visitou, e você que tomou uma decisão, e você que deseja que alguém ore com você ainda hoje, e precisa conversar um pouquinho mais, à saída você vai observar que tem um pessoal bonito, simpático, crente em Jesus, com um jaleco corvinho. Então procure ele ou ela, e com certeza você terá aí uma direção. Você que nos visitou, passe ali com ele, temos uma lembrança em nome da igreja para você. Desejo que todos tenham uma ótima semana com Cristo, que Deus te fortaleça, que Deus te sustente. E nós iremos encerrar com uma canção bem sugestiva, que nós queremos viver em santidade, sabe? É isso que nós queremos para a nossa vida, viver o amor de Jesus. E após essa canção, antes de você ir embora, abrace aí quem está pertinho de você também. Você vai ter oportunidade de desejar uma ótima semana. Deus te abençoe.
todos nós estejamos dispostos a aceitar esse desafio de viver em santidade. Quero viver em santidade, quero estar junto a ti, sempre fazer tua vontade, isso é tudo pra mim. Quero viver? Quero viver em santidade, quero estar junto a ti, sempre fazer tua vontade, isso é tudo pra mim. Para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam teus, dias de adoração, a ti quero exaltar, Senhor. Tuas mãos seguro estou, quero te agradecer. A minha vida transformou, dentro de mim há um novo ser. Em tuas mãos seguro estou, quero te agradecer. A minha vida transformou, dentro de mim há um novo ser. Para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam teus, dias de adoração, a ti quero exaltar, Senhor. A igreja, para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam teus, dias de adoração, a ti quero exaltar, Senhor. para viver uma última vez. Para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam teus, dias de adoração, a ti quero exaltar, Senhor. A ti quero exaltar, Senhor. A ti quero exaltar, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus conosco, Deus conosco, sempre está. Emmanuel vem nos buscar. Deus conosco, sempre que eu clamar, Emmanuel vem me ajudar. Sua mão é muito forte, sempre vai comigo estar. Emmanuel vem nos buscar, para o céu nos levará. E eu confio na promessa que conosco estará. Sempre que eu clamar, Emmanuel vem me ajudar. Sua mão é muito forte, sempre vai comigo estar. Emmanuel vem nos buscar, para o céu nos levará. E eu confio na promessa que conosco estará. Emmanuel, Deus conosco sempre está, na batalha nos guiar. Sua mão vai nos salvar, libertar. E Emmanuel, presente em oração, nos dá toda a unção. Sua mão nos dá perdão, salvação. Emmanuel. Esse louvor é da banda mesmo. Talvez você não conheça, então seja ministrado através dessa letra. Que Deus possa falar ao seu coração em nome de Jesus. Preste atenção nisso, irmão, olha só. Sempre que eu clamar,
Emanuel vem me ajudar. Sua mão é muito forte, sempre vai comigo estar. Emanuel vem nos buscar, para o céu nos levará. E eu confio na promessa que conosco estará. Emanuel, Deus conosco sempre está, na batalha nos guiar.